Bom pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonardo Borges, eu sou professor de AutoCAD, de desenho técnico nos cursos de engenharia, e essa é uma aula introdutória onde a gente vai aprender então alguns conceitos do AutoCAD, né? Essa aula é bem básica, bem introdutória para você conhecer algumas ferramentas, por exemplo, essas ferramentas desse lado de cá, as ferramentas desse lado de cá também, algumas coisas relativas a este menu aqui, conhecer também um pouco sobre esses botõezinhos aqui e como fazer com que a sua tela sempre esteja alterada, né? Bom, o programa AutoCAD ele é um programa de desenho que foi desenvolvido pela NASA, cujo objetivo é ter uma grande especificidade, né? E ele pode ser apresentado de várias formas. Você está lendo aqui AutoCAD Classic, né? Esse AutoCAD Classic, que é o clássico, uma versão das mais antigas, é o layout de apresentação mais antigo, sendo que você pode vir aqui, ó, e escolher uma versão um pouco mais atualizada, já com mais ferramentas voltadas para o 3D. Você pode vir aqui também Drafting Annotation, já vem um outro tipo de layout, tá vendo? Ó, vai vir um layout diferente, você vê que já não tem mais as ferramentas na lateral. Você pode vir aqui 3D Basics, que é mostra algumas ferramentas mais básicas do 3D, né? O 3D Modeling já é para modelagem tridimensional, então já apresenta mais ferramentas, enfim. A questão do layout, ela não impede com que você desenhe, enfim, você pode vir aqui, ó, começar um desenho qualquer dentro do layout AutoCAD Classic e continuar o mesmo desenho nos outros layouts. Não significa que você está saindo daquele desenho ali, não. Ok? Bom, coisa básica para vocês, gente, a tela de desenho, né? Você está vendo esse retângulo branco aqui? Caso você queira alterar a cor, né? Todo mundo conhece o AutoCAD com a cor negra, então você pode vir aqui com o botão direito do mouse nessa região aqui, escolher Options, né? Vai abrir essas várias abas. Você escolhe a aba Display, Colors, pode clicar em Colors e vir aqui e digitar Black, aplicar e dar um OK, sua tela fica preta, né? Quando a tela fica preta ou da cor que você bem entender, por exemplo, ó, de novo, botão direito, Options, Display, Colors, eu posso colocar a tela da cor que eu quiser, por exemplo, vamos colocar um vermelho, ó. Pode aplicar, a tela ficou vermelha, tá vendo? Só que ficou horroroso, né? O bom é você trabalhar ou com a tela preta ou com a tela branca, ok? São cores mais vivas, tudo bem? Bom, você pode estar percebendo o XY aqui, né? O XY aqui mostra que qualquer coisa que a gente fizer vai estar em duas dimensões. Você pode perceber que se eu resolver fazer um retângulo, um quadrado, eu vou estar enxergando em duas dimensões. Você vai estar vendo associado aqui esse XY sempre com essa palavrinha top, né? Só que se eu clicar aqui e arrastar, eu vou clicar e arrastar essa setinha, eu posso verificar a mudança de todo o desenho que eu faço. E apareceu aqui o eixo Z, ok? Então, ó, tá no top normal, eu vejo o eixo Z.
Na verdade, cadê o eixo Z? O eixo Z está exatamente aqui, demonstrado nesse quadradinho aqui no eixo, que na verdade ele está, quando está mostrando a tela em 2 dimensões, ele está apontando para dentro da tela, né? Algumas visualizações básicas a gente consegue a partir desse menu View, 3D Views. Eu tenho aqui o top, bottom, left, ou então as isométricas. Quando eu pego, por exemplo, o SE Isometric, eu vejo então de forma isométrica os 3 eixos. Eu vejo, subo um cubo nessa direção aqui. Você vê que os desenhos que estavam em 2 dimensões agora estão em 3 dimensões, estão um pouco levemente inclinados, vocês podem perceber isso, né? E as isométricas, elas apenas mudam de lado. Esse SW aqui que eu coloquei é o sudoeste, o SE isométrico é o sudeste, tá vendo? Mostra as posições, ele fala aqui, ó, a frente, a direita e o topo, né? Quando eu mudo o isométrico, vou colocar o nordeste aqui, ó. O topo agora já à direita aqui e as costas, tá vendo? Direção de Y, Z e X aqui, ó. Estão vendo? E o meu desenho vai mudando de posição. Para quando a gente vai trabalhar com 3D, NW isométrico, você vai ver que vai mudar, ó. Costas, esquerda e topo, tá vendo? Vista traseira, né? Você vê que a posição aqui muda. Quando a gente vai trabalhar com 3D, é extremamente importante a gente trabalhar em algum desses formatos isométricos. E o mais comum é o formato SE isométrico. O SE isométrico é como se eu estivesse vendo o seu desenho de frente, né? Como a gente não vai subir sólido nenhum por agora, aqui, ó, você está vendo ele de frente desse lado aqui e a parte direita dele, né? Então, como se essa parte aqui fosse frontal e essa parte aqui é direita, né? Enfim, são apenas formas de visualizar. Isso aqui que você está vendo, esse retângulo negro que você está vendo, que faz parte da tela de desenho, você tem que encarar como se fosse uma janela de um foguete e você está no universo. Isso cabe desenho demais, cabe desenho muito maior, muito menor. E com o zoom eu consigo ampliar e reduzir detalhadamente os meus desenhos. E como que você está, como que eu faço isso daqui que você está enxergando agora? Eu estou pegando o scroll lock do mouse, que é aquela rodinha do mouse, e jogando para cima e para baixo. E como que eu tenho controle sobre os ângulos que eu quero ampliar? A partir do próprio mouse, o mouse é sua mira. Se eu quero ampliar, por exemplo, essa região aqui, eu chego o mouse do lado e vou mirando, aí ampliando ao mesmo tempo. Eu miro e amplio ao mesmo tempo. É dessa forma que a gente executa o comando. Ok? Bom, toda vez que eu quiser desenhar em 2 dimensões, eu venho aqui em 3D Views, digito top, que ele volta para aquela posição original que a gente iniciou o AutoCAD no início da aula, né? Que é com elas que a gente vai aprender essas ferramentas aqui agora. Bom, primeira coisa que eu gostaria de mostrar é esse menu esquerdo, menu lateral esquerdo aqui, ó. A gente vai estar sempre trabalhando no modelo AutoCAD Classic. Se o seu não tiver, você já pode vir aqui e digitar AutoCAD, clicar, né, no AutoCAD Classic. Ou então, se o seu não tiver esse botãozinho aqui, ele certamente vai estar nessa engrenagem aqui, ó. Essa engrenagem aqui, ela te mostra as opções de layout. Você vai colocar em AutoCAD Classic para nós. Ok? Bom, essas ferramentas aqui são ferramentas de desenho. Por exemplo, a ferramenta linha, tá vendo? Eu consigo então trabalhar com linha.
a ferramenta polígono, eu digito o número de polígonos e desenho um polígono qualquer. Ferramenta retângulo, desenho um retângulo qualquer. Ferramenta círculo, eu clicando aqui. Em outras videoaulas nós vamos trabalhar especificamente com esses desenhos. Eu só gostaria de mostrar para vocês estes desenhos aqui, essas ferramentas, né? Todas elas eu consigo alterar depois, apenas clicando e alterando. Eu clico nessa aqui, por exemplo, e altero, né? Eu vou pegar essa daqui, eu posso jogar ela para um lado, posso alterar. Pego essa daqui da mesma forma e vou alterando. Todas elas eu consigo alterar. Bom, toda vez que eu tenho um desenho, vamos voltar aqui essa bagunça. Se eu quiser deletar o círculo, basta eu clicar em cima do círculo e apertar delete. Se eu quiser deletar o meu trapézio, eu clico no trapézio e aperto a tecla delete. Muito simples. Agora, vou dar Ctrl Z, que volta tudo. Se eu quiser deletar tudo de uma vez, eu vou clicar e arrastar o meu desenho, que marca tudo, e aperto delete. Agora notem uma coisa, se eu pegar o mouse, clicar e arrastar ele da esquerda para a direita, ele fica azul. Se eu clicar e arrastar o mouse da direita para a esquerda, ele fica verde. Vamos entender qual que é a diferença entre os dois. Imagine que o meu objetivo é marcar esse trapézio aqui, ok? Se eu pegar o mouse, clicar e arrastar ele da esquerda para a direita e pegar apenas um pedaço dele, tá vendo que o retângulo está azul? Eu não consigo selecionar a peça. Agora, se eu fizer isso com o verde, a peça vai ser selecionada. Vamos tentar fazer a mesma coisa com o círculo. Com o quadradinho azul eu não consigo selecionar, mas com o quadradinho verde eu consigo selecionar. Agora, para que serve o azul? Bom, vamos entender aqui, ó. O quadradinho azul, se eu pegar um pedacinho dessa linha, eu não consigo selecionar. Porém, se eu pegar a linha inteira, tá vendo? Ela vai ser selecionada. Nota que nessa operação eu ainda peguei um pedacinho da outra linha e ela não foi selecionada. Agora, se eu fizesse desse jeito aqui com verde, eu selecionaria as duas linhas. Entenderam? Espero que vocês façam isso também. Para facilitar a vida da gente, né, o mais interessante é você reduzir ao máximo o seu desenho, vir aqui num espaço bem adequado, clicar e arrastar em todo o desenho, que você consegue marcar então todo o seu desenho aqui. E aperta delete e ele vai ser deletado. Ok? Bom, essas ferramentas aqui são ferramentas de modificação do seu desenho. Vou colocar novamente aqui, ó. Algumas modificações podem ser feitas aqui. Por exemplo, quero fazer um chanfro, quero unir, quero cortar, né? Eu tenho ferramentas aqui. Eu não vou ficar marcando, fazendo muitas demonstrações, né? Mas, por exemplo, esse aqui, ó, o Move. Eu clico no meu desenho, clico nele e movimento ele, aperto Enter e movimento ele para onde eu quiser, né? Se eu quiser rotacionar esse desenho, eu clico nele, venho aqui no Rotate, clico aqui e eu rotaciono o meu desenho, né? Todos os comandos que a gente vai aprender a executar no teclado estão
estão representados aqui nesse botão. Mas no teclado é melhor da gente fazer. Ok? Bom, gostaria de mostrar algumas coisas para vocês em relação ao mouse. Bom, quando eu faço uma linha comum, eu tenho que ficar clicando no botão esquerdo do mouse, aquele botão normal do mouse, ok? Toda vez que eu clicar com o botão direito do mouse na tela preta, eu abro esse menu aqui, onde eu tenho algumas opções, né? Então ele não me serve para muita coisa não. Agora, o Scroll Lock, eu tenho algumas utilidades para ele. O primeiro, que é simplesmente rodar para frente, para cima e para baixo, ele desfaz, ele faz e refaz o zoom, né? Para cima e para baixo. Se eu der um duplo clique com o mouse, ó, ele vai posicionar todo o meu desenho na tela. Por exemplo, eu vou dar um zoom aqui de forma que eu aqui, ó, já não encontro mais o meu desenho. Caso eu queira voltar com todo o meu desenho para a tela, basta eu dar um duplo clique com o Scroll Lock, essa rodinha que está no meio do mouse, eu dou um duplo clique, que ele me aparece todo e eu já consigo manipular o meu desenho normalmente, ok? Agora, se eu clicar com esse botão Scroll Lock e arrastar, você vai ver que essa mãozinha está aqui, ó. Eu jogo meu desenho para um lado e para o outro. Eu arrasto a minha tela, não é que eu estou movendo meu desenho, estou arrastando a tela. É o clique e arraste do botão Scroll Lock. São essas três funções que a gente tem aí de Scroll Lock. Outra função que a gente tem para ele, se eu apertar Shift Scroll Lock, eu aperto a tecla Shift, mantenho ela pressionada e depois eu clico e arrasto o Scroll Lock. Eu consigo então mexer as três dimensões da minha tela, conforme vocês estão vendo. A combinação do Shift Scroll Lock. Isso é muito utilizado quando a gente for trabalhar com 3D, ok? Muito utilizado. Bom, nas próximas aulas então a gente vai trabalhar com os comandos Line, mas aqui a gente vê que existem uns botões de salvar, imprimir, visualizar, né? O voltar, o desfazer, né? Algumas coisas de dimensões, enfim, muitas das coisas aqui a gente vai usar o teclado mesmo, ok? E os principais comandos de modificação, que são esses aqui, nós teremos uma aula específica para eles também, uma videoaula específica, tá? A priori a gente vai ficando por aqui e o próximo vídeo que eu gostaria que vocês assistissem é o vídeo aula sobre as linhas, ok? Espero que vocês tenham gostado. O meu nome é Leonardo Borges. Qualquer dúvida podem mandar e-mail para mim, ok? Um abraço.